Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer te ter aqui no canal, te recebendo aqui para a gente continuar o módulo de genética. Lembrando, tá chegando agora? Assiste às aulas que estão aí para trás na playlist. A introdução à genética, a primeira lei de Mendel, eletrograma, para depois vir para cá aprender sobre herança dos cromossomos sexuais, que é a nossa aula de hoje, tá? Não esquece também de me seguir no Instagram, que vai aparecer aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. A parada é o seguinte, galera. Quando a gente fala de herança dos cromossomos sexuais, é um tópico à parte aí dentro da genética mendeliana. A gente trabalha muito ao longo da genética genes que se encontram em cromossomos autossômicos. O que é um cromossomo autossômico? É aquele que não é nem o X e nem o Y, ou seja, são aqueles cromossomos que não são sexuais. Genes que estão nos cromossomos sexuais, ou seja, que estão no X e no Y, a expressão deles vai ser influenciada ou vai estar relacionada ao sexo do indivíduo. Então, dependendo do sexo, a expressão de determinado gene pode mudar ou pode ser alterada. Então, elas entram aí num ramo à parte dentro da genética mendeliana, tá? Vamos dar uma olhada e entender melhor essa herança aí, a gente chama de herança dos cromossomos sexuais, mas na verdade a gente tem divisões aqui dentro, tá? Então vamos entender como é que isso funciona. Primeiro, observando os cromossomos X, que está aqui em azul para você, e o cromossomo Y, que é o vermelhinho. Repara que entre o X e o Y, primeiro, nós temos uma diferença considerável de tamanho. O cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y, tá? Então há uma região do cromossomo X, olha só, que não tem uma correspondência no cromossomo Y. Ou seja, eu tenho genes nessa parte do X aqui que são somente do cromossomo X. Eu não encontro no Y. Tá? Quando um gene se encontrar aqui e for responsável pela expressão, quando o gene se encontrar aqui é óbvio, né? Quando o gene que se encontra aqui é responsável pela expressão de determinada característica, a gente fala que essa característica, o tio Ita louco, o tio Ita loucão, tá? A gente fala que esta característica é uma característica ligada ao sexo, tá? Então, quando o gene que expressa determinada característica se encontra nessa região do X, que não tem uma homologia, que não tem uma correspondência com o Y, a gente fala que o padrão de herança desse gene é um padrão de herança ligado ao sexo. Joia? Beleza? Nós temos duas doenças cujo padrão de herança é ligado ao sexo, que são o daltonismo e a hemofilia, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor para você. Tá joia? Agora, tem uma região do cromossomo Y, ó, que eu deixei coloridinho aqui para você de vermelho, que ela também não tem uma correspondência no cromossomo X, apesar de estar pareadinho ali. Os genes que se encontram aqui são exclusivos do cromossomo Y, tá? E esses genes que se encontram aqui na região chamada de região holândrica, que é essa região do Y, onde tem genes que são só do Y, tá? Eles configuram um padrão de herança, ou eles têm um padrão de herança, que a gente chama de herança restrita ao sexo, tá? Um padrão de herança restrito ao sexo, ou seja, só homens vão apresentar esse padrão de herança porque ele está presente no cromossomo Y. Então são genes ou características restritas ao sexo masculino, porque só o homem apresenta o cromossomo Y. Um exemplo disso é a hipertricose auricular, que é o crescimento exagerado de pelos na orelha. Tá? Isso só homens têm e é passado de um homem a outro na família. Então, por exemplo, se meu avô paterno tem, o meu pai tem, eu terei e meus filhos homens também terão. Tá? Então, um homem ele vai espalhar este gene ao longo de toda a sua linhagem masculina. Joia? Por isso a gente fala que é restrito ao sexo. Só homens vão apresentar. Como o pai passa para o filho o cromossomo Y, o filho dele vai ter. O filho do filho também vai receber e assim por diante. E a característica vai se espalhando ao longo da linhagem masculina. Legal? Mas ó, em prova,
isso aqui cai pouco. O que cai muito é isso aqui, que é onde a gente vai focar. Então eu vou apagar o quadro e nós vamos falar um pouquinho sobre daltonismo, sobre hemofilia e vamos te dar umas dicas sobre eletrograma. Vem comigo. Apagando, 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 apagando. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o padrão de herança ligado ao sexo. Começando aqui pela herança ligada ao sexo e de caráter recessivo, que é o caso da hemofilia e que é o caso do daltonismo. Para quem não se liga nas duas doenças, hemofilia é uma doença em que a pessoa não tem proteínas ou não consegue produzir proteínas responsáveis pela coagulação do sangue e sangra sem parar. Qualquer machucado pode virar uma hemorragia perigosa. E no daltonismo, o indivíduo costuma a confundir cores primárias como o vermelho e o verde. Tem aquela dificuldade em enxergar cores primárias. Então tem que ficar esperto aí. Essas duas doenças vêm muito em prova. Vamos começar dando uma olhada primeiro na hemofilia. Vamos botar aqui a hemofilia primeiro. Como é que funciona aí este padrão de herança para a hemofilia? Quando a gente vai representar aqui os genes ou o genótipo do indivíduo, melhor dizendo, para a hemofilia, a gente não representa simplesmente o gene, ou o alelo, como a gente fazia lá na primeira de Mendel. Azão, azinho, bezão, bezinho. A gente não vai representar simplesmente assim. Como aqui o cromossomo sexual está envolvido, o sexo está envolvido, a gente representa o cromossomo e por cima dele o gene. Então vamos imaginar que a gente está falando de uma mulher normal. Se a mulher é normal, ela é XX, porque toda mulher tem 2 cromossomos X, então nós vamos representar aqui os 2 cromossomos X da mulher. E como ela é normal para a hemofilia, repara que a hemofilia é uma doença de caráter recessivo. Como ela é normal para a hemofilia, ela seria XH, XH. Eu representei o cromossomo e por cima do cromossomo o gene. Então estou te indicando que o gene causador da hemofilia se encontra no cromossomo X. Ficou claro isso para todo mundo? Você tem que representar tanto o cromossomo quanto o gene. Como esta mulher tem 2 genes dominantes, ela é considerada uma mulher normal. Joia? Então aqui nós temos uma mulher normal. E se a mulher tiver um gene dominante, se ela for XH, XHzinho, ela tem um gene dominante e tem um alelo recessivo, que é o alelo responsável pela doença. A gente fala que ela é uma mulher normal, porém, ela é portadora. Então, ela é uma mulher normal e, vamos botar aqui o risquinho, portadora. Então, ela é normal e porta o gene para hemofilia que está aqui. Então, ela é normal e portadora. Quando a mulher for XHzinho, agora ela tem os 2 genes recessivos para a hemofilia, aí ela não vai escapar, ela vai ser uma mulher hemofílica. Então aqui no caso eu tenho uma mulher hemofílica. Se ela tiver os 2 genes recessivos, ela vai manifestar a doença sendo uma mulher hemofílica. Para o homem, vale o padrão do 8 ou 80. Como assim, tio Will? O homem, ele só tem um cromossomo X, certo? Então, ou o homem é XHzão Y, ou o homem é XHzinho Y. O homem não tem escolha, Ou ele é XHzão, ou ele é XHzinho. Então, para o homem aqui, ou o homem é normal, eu vou ter aqui um homem normal, ou o homem é hemofílico. Para ele, não tem escapatória, Ou ele é normal, ou ele é hemofílico. É assim que a gente representa os genótipos dos indivíduos para a hemofilia, dos indivíduos aí relacionados à hemofilia. A gente representa o cromossomo e o gene por cima. Vale a mesma regra para o daltonismo. Como o daltonismo também é ligado ao sexo e recessivo, a gente vai representar da mesma forma. Só vamos trocar o H pelo D, Mas vai ser a mesma coisa aí, não vai mudar em nada.
Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. É maior a chance de eu encontrar um homem hemofílico ou uma mulher hemofílica? Filhote, é muito maior a chance de eu encontrar um homem hemofílico. Homens hemofílicos são maioria. Por quê? Porque o homem, ele precisa de apenas um gene recessivo para ser hemofílico, enquanto a mulher, precisa de 2. Então a chance de eu encontrar um homem hemofílico é muito maior do que eu encontrar uma mulher hemofílica. Lembra que a gente falou sobre macetinhos de heredograma? Quando não der para sair, lá na nossa aula de heredograma, que é a aula anterior aí, que você deveria ter assistido, eu te dei 2 macetinhos, Quando você não conseguir sair por nenhum desses 2 macetinhos que eu te ensinei na aula de heredograma, é porque provavelmente o padrão de herança ele é ligado ao sexo. Joia? Como eu identifico se esse padrão de herança é ligado ao sexo e recessivo, como é o caso aqui da hemofilia? Você vai dar uma olhada nos indivíduos afetados. Se a maior parte dos afetados for homens, já te dá um indicativo, de que pode ser ligado ao sexo e recessivo, porque você sabe que homens aqui são mais facilmente afetados, já que precisam de apenas um cromossomo X. Agora, tem outro detalhe importante que eu quero te mostrar aqui no quadro. Eu vou dar uma apagadinha para te mostrar. Vem comigo. Bom, então vamos lá resolver esse exercício aqui e vamos fazer 2 em 1. Vamos matar 2 coelhos com a cajadada só. Vou te ensinar a fazer o exercício e vou te dar um detalhe importante para a prova aí. O exercício ele fala o seguinte, uma mulher hemofílica casa-se com um homem normal para esta característica. Qual a probabilidade deste casal gerar um filho do sexo masculino e hemofílico? Então vamos fazer aqui o exercício, vamos resolver bonitinho. Eu aproveito para te dar uma dica importante aqui, Então ele falou que a mulher é hemofílica. Se a mulher é hemofílica, a gente sabe que ela é XHzinho, joia? E me falou que o homem é normal. Então se o homem é normal, ele é XHzão, Y, joia? Vamos fazer esse cruzamento. O cruzamento é normal. Você vai montar o joguinho da velha, que está aqui para você. Vamos montar lá o joguinho da velha. Corta o primeiro para lembrar de não usar. Vamos colocar a mulher aqui, XHzinho, e o homem aqui, XHzão, Y, joia? E vamos voltar juntando, XHzão, XHzinho. Eu tenho aqui uma menina normal portadora. Aqui de novo, XHzão, XHzinho. Outra menina normal portadora. E eu vou ter aqui agora, XHzinho, Y, menino hemofílico, que é o que me interessa, joia? E outro XHzinho, Y, beleza? Aí me pergunta assim, qual a chance deles terem um filho, sexo masculino, e hemofílico? Galerite, todos os filhos desse casal, ou seja, todos, isso é uma regra de heredograma, macetinho de heredograma. Quando todos os filhos de uma mulher forem afetados pela característica, é porque o padrão de herança é ligado ao sexo recessivo. Repara aqui que todos os filhos de uma mulher hemofílica também serão hemofílicos. Eles ganham da mãe o cromossomo X, e o cromossomo X da mãe, como ela é hemofílica, vai ter sempre o alelo recessivo. Então qualquer filho de uma mulher hemofílica ou de uma mulher daltônica, porque o padrão é o mesmo, será hemofílico ou será daltônico. Isso é uma regra. Então, viu no heredograma, tem uma mulher afetada e todos os filhos dela também são afetados, ô filhote, já pode começar a raciocinar direto que o padrão de herança é ligado ao sexo e recessivo. Então, mulheres hemofílicas, mulheres daltônicas sempre têm filhos daltônicos ou filhos hemofílicos. Então, qual é a chance dela gerar um filho hemofílico? Um filho hemofílico é de 50%. Beleza? Bom, então vamos lá dar sequência aqui e vamos falar agora das heranças ligadas ao sexo de caráter dominante. Então, vale a dica de novo, vou voltar a frisar para você.
tá? Todos os filhos de uma mulher afetada também serão afetados para a herança ligada ao sexo recessivo. Fique esperto com isso em prova. Isso te salva lá nos heredogramas, tá? Então, vem comigo, vê o padrão de herança ligado ao sexo dominante. Vamos apagar aqui e a gente já volta. Então vamos lá ver o padrão de herança ligado ao sexo e dominante agora aqui para você. Quando a gente fala do padrão de herança ligado ao sexo dominante, não há muitas doenças aí ou muitas características que vêm em prova, não é um padrão de herança muito comum, tá? Vem caindo ultimamente, o Enem cobrou, outros vestibulares cobraram, principalmente na forma de heredograma. Então, para você identificar no heredograma se determinada característica é ligada ao sexo recessivo ou ligada ao sexo dominante, é onde a gente vai focar, mas eu vou te mostrar um exemplo aqui só para você entender primeiro, antes da gente pegar um heredograma, tá? Que é o raquitismo hipofosfatêmico, que é um tipo aí particular de raquitismo. É um padrão de herança, ou ele tem um padrão de herança ligado ao sexo, porque o gene está presente no cromossomo X, e dominante, porque o gene responsável por isso é um gene dominante, tá? Então repara aqui, ó. Quando a mulher é XRzão, ela é uma mulher raquítica. Quando ela é XRzão, XRzinho, ela também é uma mulher raquítica. Ela não é mais normal, portadora. Aqui não vai existir o portador, porque como a doença é dominante, ela vai ser raquítica no primeiro caso e raquítica no segundo, tá? E se ela for XRzinho, aí ela é uma mulher normal, ou seja, ela não tem um raquitismo, tá? Como o raquitismo é dominante, os indivíduos recessivos não o apresentam. Para o homem, que está aqui no cantinho, continua valendo a regra do 8 ou 80. Ou o homem é raquítico, ou o homem é normal, tá? Se ele for XRzão Y, ele é raquítico, já que a doença é dominante. Se for XRzinho Y, ele é um homem normal. É basicamente assim que funciona, tá? Este é o padrão de herança ligado ao sexo e dominante. Tio Will, como é que faz para identificar isso aí no heredograma, que é onde você falou que mais cai? Vou deixar um macetinho para você aqui agora. Filhote, preste atenção no macetinho que vai aparecer aqui do lado para você. Quando você pegar um heredograma e não der para sair, nem por aquele macete lá da herança autossômica que eu te deixei na aula de heredograma, nem pelo macete que eu deixei para você agora há pouco aqui, no ligado ao sexo recessivo, você vai tentar sair por esse macetinho aqui, ó, tá? Homens afetados aqui, homens afetados, todas as filhas dele também serão afetadas, joia? Tio Igor, por quê? Porque, ó, a filha vai herdar do pai o cromossomo X, joia? Quando o homem é afetado, ele passa para a filha o gene responsável, que é o gene Rzão. Ele vai mandar o cromossomo X junto com o gene Rzão. Então, todas as filhas dele serão pelo menos heterozigotas. Se serão pelo menos heterozigotas, serão afetadas também, tá? Então, galerite, todo homem afetado gera filhas afetadas, ou todas as filhas de um homem afetado serão afetadas. Esse é um macetinho para você matar no heredograma se a herança é ligada ao sexo e dominante, tá? Então, com isso, a gente te mostrou aí os padrões de herança ligadas ao sexo, restrita ao sexo, os macetes para heredograma, que é o mais importante para você em prova. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, né? Um beijo grande. Quer mais exercício? Fica de olho no PET, deve estar aí amanhã para você no canal. O PET volume 2, segunda semana do terceiro ano, está repleto de questões sobre heredograma e sobre herança sexual. Dá uma corrida aí amanhã, assiste o videozinho também, vale a pena. Um abraço grande para você, te vejo na próxima aula.